Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à Suprema, Daniel aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo e de uma maneira bem simples como você vai fazer para transformar as imagens JPEG ou PNG do teu site no formato WebP. Bom, antes de começar eu vou pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Bora começar? Primeiro de tudo eu gostaria de explicar por que é importante transformar as imagens em WebP. Inicialmente porque o WebP ele é muito menor, o tamanho do arquivo. É muito mais leve, teu site vai carregar muito mais rápido. Sem falar ainda que o Google ele prioriza, ele ranqueia melhor quem está com as imagens em WebP. Ou seja, você só sai ganhando, você ganha performance, você ganha posicionamento melhor na busca do Google. Cara, é essencial fazer. Bom, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Eu estou aqui no nosso piloto de prova. Eu vou vir aqui em plugins, menu, plugins, adicionar novo. Uma coisa importante, como eu falei em carregar rápido, eu estou deixando aqui também na descrição do vídeo o link da HostGator. Por quê? Lá a HostGator agora ela está com 100% SSD nos servidores para tua hospedagem, ou seja, teu site vai carregar muito mais rápido. Então não perde tempo, corre aqui na descrição, clica no link e aproveita. Bom, vamos digitar aqui, é o seguinte, www. Esse plugin aqui, ó, esse primeiro. Clique em instalar agora. Clique em ativar. Se eu não me engano, agora ele vai iniciar um setup, né? Não, nem iniciou. Só que o que acontece? Se ele iniciar o setup, eu particularmente, agora nesse momento eu iria pular porque eu quero mostrar para vocês como é que configura manualmente. Mas no setup você pode fazer isso, é só seguir o passo a passo. É a mesma coisa do que eu vou fazer aqui, só que aqui eu vou fazer com mais riqueza de detalhes. Você vai aqui nas configurações do plugin e ele vai abrir as seguintes opções para você. Ó, ele iniciou o setup. Só que o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês anteriormente, eu vou dar um skip aqui no setup porque eu quero mostrar para vocês passo a passo. Mas você pode usar as mesmas configurações que eu vou mostrar aqui agora, vocês podem usar no setup que dá na mesma. O que acontece? Pode acontecer três situações aqui, ó. Você pode estar começando o site do zero agora. Você pode estar usando esse plugin num site que já está pronto, que é o caso que eu estou fazendo aqui nessa loja online. Ou então você pode usar, suponhamos que você estava usando um plugin anteriormente, inclusive tem vídeo disso aqui no canal, dá uma olhada para você ver. Só que o plugin que eu tinha mostrado anteriormente, ele não tem a opção de transformar em WebP. Aí o que acontece? Você pode ter usado ele, aí você resolveu mudar para o www, aí pode ter essa situação também. Vamos começar aqui, fazer a configuração. Você deixa marcado essa aqui, ó, Stick with Free Mode for Now. Deixa marcado o Remove Metadata. Ativa o Lazy Load. Marca SVG também, porque aí se tiver algum SVG ele comprime. Aqui inicialmente ele vai comprimir, na verdade, basicamente JPEG e PNG, mas se tiver algum SVG ele já comprime também. Aqui que é a parte interessante, você clica em WebP Conversion, ativa.
Aí aqui você vai escolher o método. Eu particularmente, eu prefiro esse daqui, JS WebP Rewrite. Deixa ele marcado. Aqui você não precisa fazer nada. Se aparecer um ícone vermelho aqui, ele funcionou também. Porém, esse ícone vermelho significa que o seu servidor Apache está usando um outro tipo de configuração. Mas não é erro não. Quando ele dá erro, ele aparece uma mensagem de erro bem grande. Feito isso, você vai salvar as alterações. Aí ele vai recarregar teu painel do WordPress aqui. Beleza. Se por acaso você está começando do zero, está começando a fazer o site agora, beleza, o tutorial para por aqui. Porque ele já está ativo e você pode começar a trabalhar agora normalmente. Todas as imagens que você for subir, ele já automaticamente comprime por um tamanho menor e já entrega elas em WebP. Beleza? Se você está começando o site do zero, o tutorial acaba por aqui. Se você, igual a mim, está num site que já está pronto e está instalando o plugin depois, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui ó, em Book Optimizer e vai clicar no link. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai comprimir as imagens que você subiu anteriormente, entendeu? Aí, lembra que eu falei questão se você estava usando um outro plugin de compressão anteriormente e mudou para esse? Se você estava usando um outro plugin antes, primeiro desinstala o plugin. Aí depois, quando você chegou nessa parte aqui, antes de mandar escanear, o que você vai fazer? Você vai marcar essas duas opções aqui, beleza? Aí ele vai forçar a optimização e ao invés de, como já está comprimido, ele vai apenas transformar em WebP, beleza? Mas isso no caso se você estava usando um outro plugin e mudou para esse daqui. Bom, eu estou no segundo caso ainda, que é o site que já estava pronto. O que eu vou fazer? Eu vou escanear imagens não optimizadas. Você vai clicar aqui no botão azulzinho. Ó, ele tem 3 imagens. Quer dizer, achou 45 imagens não optimizadas, que foi a imagem que eu subi anteriormente. Eu vou clicar aqui para optimizar. Aí ele vai optimizando aqui. E como vocês podem ver, é bem rápido. E tá rápido também porque eu tô num servidor SSD da HostGator. Lembrando, link na descrição. E isso ajuda porque aumenta até o PageRank do teu site no Google, cara. É sensacional. Você ganha em tempo de carregamento. Você só tem a ganhar, cara, colocando em WebP. E desencoraja um pouco as pessoas a ficarem reutilizando a imagem do teu site, entendeu? Cara, eu tô tomando água pra caramba porque tá... Ontem choveu aqui em Campo Grande, mas tá super seco ainda. E se hidratar é importante, acima de tudo. Tá quase terminando aqui. Às vezes ele encontra alguma imagem maiorzinha, ele demora um pouco para recomprimir. Ah, e é importante, não sei se eu já mencionei isso aqui no canal, mas cara, evita tá colocando imagem muito gigantossáurica. Se você vai usar uma thumb, coloca 600 por 400, alguma coisa assim. Se você vai colocar o banner de destaque, coloca em resolução Full HD 1920 por 1080, não coloca aquela 3000 e cacetada por 2000 e cacetada, não faz isso, cara, porque você só vai atrasar o carregamento do teu site. Tipo, é tudo uma questão de usar o bom senso. Bom, ele terminou aqui. Tudo pronto. Agora todas as imagens do meu site estão em WebP. Eu já tinha deixado ele aberto aqui na outra aba, né? O que eu vou fazer? Vou segurar o Shift e apertar F5 para limpar o cache e recarregar a minha página. Beleza.
Agora vamos testar se está em WebP realmente. Vou descer um pouquinho aqui. Vou clicar num produto qualquer. Tá demorando para aparecer as thumbnails porque ele ainda está reprocessando as thumbnails, porque ontem eu reupei todas elas nesse servidor. Falando nisso, se você não viu o site de como organizar o servidor em produção, o link vai estar aqui na descrição também. Mas se eu não me engano, ele vai ser o vídeo anterior a esse daqui. Tá carregando o Abstract Table. Tá sem estoque por enquanto. Quer ver, ó, vou clicar aqui na imagem para vocês verem. É a mesa do homem invisível. O que acontece? Você clicou aqui para baixar, salvar a imagem como. Essa ainda não está em WebP. Como eu disse, ele está reprocessando as thumbs. Mas todas as imagens que eu subi, elas já estão em WebP. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui o site da Suprema, que eu já fiz isso anteriormente. supremox.com. Às vezes ele demora para carregar as coisas aqui durante eu estar gravando o vídeo, é porque o OBS ele é meio pesado. E como eu já disse várias vezes, esse lap aqui é fraquinho. Bom, deixa eu descer aqui. Como eu disse, ó, o OBS Studio está aqui, o bicho é um cavalo. Mas vamos lá. Essa imagem aqui, por exemplo, botão direito, salvar como. Olha o formato que ela está aqui, arquivo WebP. Ele deixa como se estivesse como JPEG, só que daí ele coloca aqui em WebP e faz a recompressão para o formato, entendeu? Isso daqui o Google vai entender. O robô ele vai privilegiar o teu site na busca por você estar usando esse formato aqui, e você vai ter um tempo de carregamento mais rápido. Lembrando que aqui demorou por causa que eu estou gravando o vídeo WebP. O OBS Studio ele é muito pesado e esse lap é muito fraquinho. Mas beleza, faz isso, segue esse tutorial, faz o passo a passo que você só vai ter a ganhar. Beleza? Bom, esse é o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais, porque assim eu posso chegar mais longe e ajudar muito mais pessoas. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. Se cuida e hasta la próxima.